Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos da UFABC e iremos fazer uma apresentação que espero que ajude vocês sobre os corpos negros, teorias, leis, aplicações e principais autores que ajudaram a agregar esse conhecimento. Primeiramente vai começar apresentando o São Paulo, em seguida a Mariana e irei concluir essa apresentação. Bom, vamos começar ela aqui então. Um objeto metálico, como uma barra de ferro, quando aquecida a uma temperatura, começa a brilhar. Inicialmente num vermelho muito forte, depois variando para um laranja, depois um amarelo, e em temperaturas ainda mais altas pode ficar branco ou azul. Essa luz emitida por um corpo aquecido é denominada de radiação térmica. Ela é conhecida da ciência há muito tempo. Houveram várias tentativas de explicar esse fenômeno, mas ele não foi devidamente compreendido baseado na teoria clássica. Existe um caso muito interessante da emissão de radiação para um objeto, um que é capaz de absorver completamente a radiação incidente, isto é, um absorvedor ideal. Se esse objeto ele é capaz de absorver completamente a radiação, logo ele é um emissor ideal, e a sua radiação emitida depende unicamente da sua temperatura. Então, por absorver toda a luz que incide nele, chamamos de corpo negro, que é um corpo idealizado com a capacidade de absorver toda a radiação eletromagnética, luz, sem que ela o atravesse ou seja refletida, e emita apenas radiação térmica com base na variação da sua temperatura. Qualquer superfície de um corpo que esteja a uma temperatura superior ao zero absoluto emite radiação térmica. Lembrando, em 1860, Maxwell desenvolveu 4 equações que sintetizaram o comportamento dos fenômenos elétricos e magnéticos. Campos elétricos e magnéticos, ao se propagarem, constituem as radiações eletromagnéticas, como ondas de rádio, a luz visível, as microondas, o raio-x, o infravermelho e o ultravioleta. Em 1879, Stefan obteve experimentalmente uma equação que descrevia o fenômeno de corpo negro, ou seja, de absorção e emissão ideal. Mais tarde, ela também foi descrita matematicamente por Boltzmann, em 1884. Essas evidências formularam uma lei conhecida como Lei de Stefan-Boltzmann para um corpo negro, que é expressa pela irradiância e proporcional à temperatura à quarta, vezes uma constante, chamada de constante de Stefan-Boltzmann. A constante de Stefan-Boltzmann ela é denotada pela letra sigma e equivale a 5,67 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Segundo a física clássica, ao incidir radiação térmica em um corpo, as cargas elétricas próximas da sua superfície se agitam e parte dessa radiação é absorvida por ele. Em 1859, Kirchhoff percebeu que o poder de absorção de um corpo é igual ao seu poder de emissão. Assim, um corpo negro é tanto absorvedor ideal quanto um emissor ideal. Quando um corpo se encontra a temperatura ambiente, ele é visto pela radiação que ele reflete na faixa de frequência da luz visível. Se ele estiver em temperaturas elevadas, ele emite luz visível própria em intensidade suficiente para ser detectada pela visão humana. É observado experimentalmente que a intensidade da radiação emitida é maior para as frequências maiores quando a temperatura é mais alta. O gráfico mostra determinadas temperaturas em função de sua radiância espectral. Corpos mais quentes tendem a emitir luz desde vermelho, laranja, até um branco azulado, enquanto os corpos com temperaturas mais baixas emitem ondas de infravermelho, invisíveis a olho nu, conforme a distribuição no espectro eletromagnético. Com isso, e pelo fato da emissividade e absorvividade de corpo negro serem iguais, a lei de Stefan-Boltzmann para um corpo negro passa a ser que a intensidade da radiação é igual ao produto da constante de Boltzmann e da temperatura do corpo elevada à quarta.
O estudo dos corpos negros tem uma grande importância na física pela sua radiação térmica emitida ter um comportamento universal. E a análise do espectro de emissão deles tem grande importância para o desenvolvimento de teorias de quantização de energia. O gráfico mostra uma faixa contínua de comprimento de onda e a intensidade de radiação emitida distribuída por ela. E nota-se que há uma máxima intensidade em determinado comprimento de onda. E bem, agora falando rapidamente sobre a lei de deslocamento de Wien, em que o comprimento de onda máximo da radiação é igual à constante de Wien sobre a temperatura desse corpo. E bom, como podemos ver pela fórmula aqui do slide, a temperatura é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda e vice-versa. Agora eu vou falar sobre um outro tópico, que é a catástrofe do ultravioleta ou a lei de Rayleigh-Jeans, em que basicamente, segundo a teoria clássica, a radiação tende ao infinito conforme o comprimento de onda ia indo em direção ao ultravioleta. Ou seja, não conseguia prever bem a quantidade de radiação emitida pelos corpos. Quem resolveu isso foi Max Planck, que, diferente da teoria de Rayleigh-Jeans, dizia que podia organizar diferentes níveis de energia em pequenos pacotes. E, bom, primeiro dia chegou em uma fórmula, a fórmula famosíssima de Max Planck, em que a energia é igual ao número quântico multiplicado pela constante de Planck e a frequência do oscilador. E bom, agora a gente pode ver aqui, segundo o gráfico, e fazer uma comparação breve entre a lei de Planck e a lei de Rayleigh-Jeans, em que o pontilhado é de Rayleigh-Jeans e o preto forte é a de Planck. Com isso, a gente pode ver como prever bem a lei de Planck para qualquer tipo de comprimento de onda, diferentemente, né, da lei de Rayleigh-Jeans, em que tendia ao infinito, que era um completo absurdo. E, bom, por aqui encerra a nossa apresentação sobre os corpos negros e espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Tchau, tchau.